Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como. Fala, Johnny! Não há outro como. E aí, papai? Só tu és santo. Parabéns pelos 10 anos, hein, Johnny? Parabéns pelos 10 anos. Um abração e um beijo pra Bru. Daqui a pouco a gente começa. Bora. Fala, Ricon. Não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo. Daqui 3 minutinhos a gente começa. Não há outro como tu, não há outro como tu. Não há outro como tu, Jesus, só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo. E aí, 2 minutinhos a gente começa. Só preparando as últimas cocitas para nós começarmos. Hoje o tema da live vai ser quando a dor de permanecer fica insuportável, na nossa série da humanologia, como Deus trabalha aí na graça, e é muito importante. Vamos tentar aí conversar para você conseguir sair desse ponto A e ir para o ponto B. Essa é a nossa meta aí. Vai ser interessante, vamos tentar aí, vai dar certo em nome de Jesus. Então a gente vai trabalhar nesses conceitos aí hoje da humanologia, como organizar nossa razão para organizar e chegar e resolver todas as coisas. Nossa emoção, organizar nossa emoção, assim, para organizar tudo. O caminho é você. É você. Mais perto do destino, é o mesmo que cobre o passado. Opa, glória. Aí, é você. É você. Bora começar? Alexa, desligar. Vamos orar primeiro. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos. Nesse exato momento também, Senhor, eu quero orar e agradecer pelo casamento do meu irmão, que faz 10 anos que eles estão juntos como casal, mas muito mais anos de namoro.
Obrigado, Senhor. Continua guardando o coração do meu irmão, guardando o coração da Bruna. Que o Senhor continue abençoando a vida dos dois. Em nome de Jesus. E abençoe essa live. Que as pessoas que foram escutar essa live possam ser abençoadas. Que as pessoas que foram escutar essa live possam ser transformadas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, bora pra cima. Quando a dor de permanecer fica insuportável. Essa série Humanologia, Deus tem falado muito forte comigo. Por quê? Porque é o seguinte. Muitos lugares aí fora tentam pegar aquilo que é do ser humano, algo normal do ser humano, e falar não, é pecado. Por exemplo, cara, sentir dor é normal. Sentir tristeza é normal. O complicado é quando você chega nos extremos. Por exemplo, se eu tenho fome, come. Come. Tá com fome, come. O complicado é quando a fome vira gula. Você tá com tristeza. Tudo bem, é normal ter tristeza, viver o luto. Viva esse luto. Mas algo que você tem que entender, cara, você precisa entender como viver esse luto. Isso é importante. Porque como nós vamos começar a ler alguns versículos para dar base nisso que eu estou falando. Primeiro Hebreus 4,15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus experimentou nossa fraqueza humana. O que é a nossa fraqueza? Fome, sede, dor, sono, dor de barriga provavelmente. Mas o que eu tenho que falar sobre isso, meu irmão? E você tem que entender também, que é muito importante, que Jesus, ele não negava a humanidade dele. Então entenda isso, porque negar a nossa dor não é espiritualidade. Você negar o que se está sentindo não é a realidade e também não é o que o próprio Cristo assumiu. O que você precisa fazer é entender o que você está vivendo. O grande problema na cristandade em si é essa. Nós tentamos fazer que tudo, absolutamente tudo, se torne pecado. Tudo é do capeta. O cara... Mano, para. Não é assim. O esgotamento não é falta de fé, irmão. Você precisa entender isso nessa noite. Que você ter esgotamento não é falta de fé. É algo que você precisa de verdade assimilar. E é algo que o corpo e a alma estão dando sinais para você que o seu limite precisa ser respeitado. Então, vamos lá. Essa série é muito importante. Por quê? Porque eu quero te mostrar que o que você está sentindo não é para você parar. Talvez seja para você descansar um pouco. De verdade, descansar e não parar. Vamos começar então. Por que nós chamamos de fidelidade o que é na verdade apenas medo de mudar? Agora eu vou direto para o nosso título. Quando a dor de permanecer fica insuportável. Existem relacionamentos nas nossas vidas, muitos relacionamentos na nossa vida, que a gente permanece nesses relacionamentos. Nós continuamos nesse relacionamento por apenas o medo de mudar. A gente tem medo de... E se eu não ter, mesmo esse relacionamento? E eu não estou falando de homem e mulher apenas, estou falando de todos os relacionamentos, tá? Todos os relacionamentos. Pode ser de amigo, pode ser de parentes, o que for. Você não coloca limite nesses relacionamentos e isso gera problema, de verdade. Porque eu quero te mostrar nesta noite que Jesus,
ele veio para nos mostrar como ser plenamente humano e glorificar a Deus sendo humano, e não pequenos deuses que não sentem dor. Eu quero te mostrar isso nesses 30 minutos, né, que eu quero te mostrar, porque a gente começa às 20, termina às 20h35. Então vamos lá. Sentir que a dor é algo não humano. Cara, eu conheço muita gente mesmo, que o cara tem dor de cabeça, em vez de tomar remédio, ele fica com aquilo. Ele não toma remédio, o cara tem uma espiritualidade totalmente estranha. Porque algo que eu preciso entender é, tô com dor de cabeça, isso é um sinal biológico. Alguma coisa está acontecendo. Tô com cansaço, tô com esgotamento. Cara, isso não é falta de oração e jejum. De verdade, talvez seja um ciclo, algo que Deus está te mostrando, que você precisa mudar. No seu relacionamento é a mesma coisa. Existem dores relacionais, cara, que as pessoas sentem de verdade ali, ó, no corpo. Essa dor relacional vira até uma dor espiritual. Isso significa uma coisa. Talvez esse ciclo desse relacionamento tenha terminado. Se você está num relacionamento e você não consegue resolver ele, primeiro, não, ó, vamos lá deixar muito claro. Estou num relacionamento, qualquer relacionamento, casado, amigo, o que for. Esse relacionamento tem te dado peso. E você já teve uma conversa difícil com essa pessoa, colocando limites, e mesmo assim não mudou. Cara, talvez esse ciclo desse relacionamento tenha acabado. Tenha acabado de verdade, meu irmão. Mas vamos lá conversar. Por que dói? Por que dói ficar num relacionamento tão problemático? Vamos lá. Eu quero... Lá no Salmo 55, do versículo 12, vou abrir aqui Salmo 55. Salmo 55, versículo 12 e 14. Salmo 55. Paranana, aqui, ó, versículo 12 a 14 diz o seguinte: porque não foi um inimigo quem passou a vituperar-me, senão eu poderia suportar. Não foi alguém que me odeia intensamente que assumiu ares de grandeza contra mim, senão eu poderia esconder-me dele. Mas foste tu um homem mortal, que era como meu igual, ou como meu irmão, como diz. Porque costumávamos desfrutar juntos de doce intimidade, costumávamos andar para a casa de Deus com a multidão. Nesse salmo, quando você entende o seu mapa, o seu núcleo ali de amizade, porque é algo que nós precisamos conversar aqui na Mesa Church sobre o mapa e os núcleos de relacionamento, e Davi ali ele está lamentando a traição de um amigo íntimo. Cara, Davi ali ele vai expressar algo, uma dor de ser traído por alguém que é do seu ciclo interno, do seu primeiro ciclo. Quando você é traído, aquilo é uma dor real. É uma dor real. O salmista ali nos autoriza, pelo texto, a sentir o peso da traição e a reconhecer que a desordem do outro causa impacto no nosso núcleo. Por que eu estou falando isso para você? Porque quando eu entendo isso, fica tão mais fácil entender que a traição, ela não tem a ver com você. Ela tem a ver com o problema do outro. Tem a ver com o outro e não com você. Mateus 26:38, eu coloquei aí, diz assim: a minha alma está profundamente triste numa tristeza mortal. Quem falou isso? Quando você for ler a Bíblia, a primeira coisa que você tem que perguntar é quem falou isso. Quem falou isso foi Jesus ali no Getsemane. Jesus admitiu uma dor mortal.
Jesus admitiu isso. Ele não foi carnal por sofrer. Jesus em nenhum momento foi carnal por sofrer. Lembra disso. Ser humano é uma coisa, ser carnal é outra. O pecado do ser humano está em ser carnal e não em ser humano. Ser humano é necessário, ser carnal não, beleza? Ele foi humano no ponto ali do limite. Então, algo que a gente precisa começar a entender aqui, conversando eu e você, é exatamente isso. A dor de ficar. Dói. Não guarda isso para você. Vai pro teu quarto e fala para Deus. Gente, eu não consigo entender uma pessoa que não verbaliza as coisas. Cara, se você tá na tua casa e você não pode verbalizar as coisas por alguma situação, cara, vai dar uma volta, anda de bicicleta, vai andar, mas verbaliza a sua dor. Verbaliza a sua dor. Você precisa verbalizar a dor. Verbalizar a dor é humano e necessário. Porque essa dor é angustiante. Mas vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender. Aqui na Mesa Church, nós temos algo chamado mapa do núcleo emocional. O que é esse mapa do núcleo emocional? Esse mapa do núcleo emocional é para explicar que a dor muitas vezes vem de pessoas que não deveriam estar ali no nível 1 interferindo nas suas percepções, decisões e ações, mas isso é outra conversa. Mas vamos primeiro analisar como Jesus analisou os discípulos. Jesus, ele tinha os 3 mais íntimos. Depois dos 3, ele tinha os 12. Depois dos 12, ele tinha os 70. Depois dos 70, ele tinha a multidão. Mas nós queremos que todos os nossos amigos familiares estejam no núcleo 1. E isso não é normal e não é humano. Primeira coisa, o seu núcleo 1, se você é casado, seu núcleo 1 é você e a tua esposa. O seu núcleo 2 vai ser os seus filhos e seus irmãos. Núcleo 3, o núcleo 2 vai ser os seus filhos. Núcleo 3 vão ser os seus pais e seus irmãos. Núcleo 4, aí a gente vai pro núcleo 4 que vira os amigos. Núcleo 5, aí vai uma galera que é tudo colega, e depois é só analisar isso. Mas tem pessoas que não eram para estar no seu núcleo 1, 2 e 3 e você colocou. Eu fiz muito isso, mas muito. Como eu sempre falo aqui, mostrar a minha vulnerabilidade é importante, porque quando eu mostro a minha vulnerabilidade, você é curado. Eu estou emprestando a minha vida para você ser curado. Eu coloquei durante muitos anos pessoas no meu núcleo 1 que não eram para estar, tá? E eu tirei ali o lugar da pessoa que era minha esposa e também tirei do núcleo 2, que eram as minhas filhas. Isso trouxe pesos absurdos e transtornos na vida dessas pessoas que eram para estar no núcleo 1 e 2. Então, assim, é muito interessante quando você tem essa inteligência relacional, que é muito importante, porque a sua inteligência relacional, ela faz você entender que a tua espiritualidade é importante. Se você não coloca as pessoas no lugar certo, a sua relação com Deus e com essas pessoas vão ser afetadas, tá? Vamos lá. Às vezes a dor é tão insuportável porque você está sofrendo ali uma traição de alguém próximo. Vamos tentar entender, pensar. A traição de Judas, certo? Entenda que a traição de Judas, ela vai nascer de uma desordem e uma quebra interior do próprio Judas, tá?
não necessariamente de uma intenção de se matar. Vamos trabalhar nisso, nesse texto. Vamos trabalhar nisso. Vamos pensar em Judas agora. A traição que Judas fez com Jesus tem tudo a ver com a desordem dele. Aquilo que ele achava e ele esperava de Jesus. Muitas vezes a nossa desordem relacional vem desse problema. Eu espero que as pessoas façam algo por mim. E eu fico com essa crença e essa espera nessa pessoa. E não acontece. Quando não acontece, a traição. Então, assim, com Judas, se você entender, ele andou com Cristo. Ele viu milagres. Ele teve relacionamentos de cura. Ele curou pessoas. Judas curou pessoas. E aí você começa a ver aquele movimento do nada. Do nada ele trai Jesus? Não. Foi quebrando ali, foi quebrando o momento ali. O que Judas estava fazendo dessa quebra relacional, ele esperava algo de Jesus que não aconteceu. E não aconteceu mesmo. Então você vê, paz do Senhor, pastor Reinaldo. E aí você começa a entender que Judas ali, ele tinha um problema de desordem relacional. Mas, voltando aqui, eu quero bater muito nessa tecla. Não se arrependa por ser humano e sentir que chegou no limite. Não se arrependa por ser humano e sentir que chegou no limite. Você precisa entender isso. Cara, vai chegar o momento que você vai falar assim, cara, eu tô cansado, eu preciso parar um pouco. Para descansar. Analisa o que você está fazendo. Por quê? Se Deus te deu um propósito, um projeto. Primeiro propósito e projeto é tua família. Primeira coisa, não tira isso nunca da tua cabeça. Cara, se você é casado, seu primeiro projeto é tua família. Ponto. Aí, segundo projeto aí, pode ser igreja, pode ser o que for. Mas o primeiro projeto é a família, ok? Pai do Senhor a todos. Vamos lá. O que nos prende de verdade no ponto A, não permitindo que a gente chegue ali no ponto B? Vamos lá. Primeira coisa, por que nós ficamos presos no ponto A e não vamos para o ponto B? Vou colocar aqui Romanos capítulo 8, versículo 1. Diz o seguinte, meus irmãos. Primeira coisa, a culpa. A culpa nos faz parar no ponto A, não indo para o ponto B. O inimigo, ele usa a culpa para nos paralisar, ok? E algo que eu preciso entender, que Deus, ele já nos perdoou, entendeu? Você precisa entender isso. Quando você é cristão, entende que você fez um erro, pediu perdão pelos seus pecados, saiba que Deus te perdoou, já pagou o preço por esse pecado. Então, você se manter preso é rejeitar a obra da cruz. Quando você se mantém preso numa culpa que já foi perdoada, você já pagou o preço por essa culpa. Quando eu falo pagar o preço cara, se você fez algo contra alguém, você já foi lá, pediu perdão, já resolveu com essa pessoa. Diante de Deus, você já pediu perdão, Cristo já pagou esse pecado também. Você rejeitar e continuar se sentindo culpado por isso, você está rejeitando a obra da cruz. Ponto. Você está sim rejeitando a obra da cruz. Mas o que eu faço? Vamos lá.
muitos de nós usam o medo como conselheiro. E não podemos usar o medo como conselheiro. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo 1, versículo 7 diz o seguinte: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Esse moderação podemos colocar o nome de autocontrole, beleza? O medo, então primeiro a culpa, depois o medo. O medo ele vai tirar o foco da oportunidade. Cara, durante muitos anos, depois de 2020, eu fiquei com muito medo de muita coisa, medo de crescimento mesmo. Isso me travou. E aí teve um dia que eu e a Cris estávamos conversando, a Cris é minha esposa, tá? Estávamos conversando e a gente falou assim, vamos ligar para algumas pessoas e perguntar como que elas pensam, né? E aí a gente pensou e a primeira pessoa que nós ligamos foi o meu irmão, o Johnny. Isso foi tão legal que quebrou algo no nosso coração, um medo que eu estava tendo de crescimento por causa do testemunho do meu irmão, a forma que ele pensa. Então assim, o medo me tirou o foco de muitas oportunidades, muitas mesmo. E ele me prendeu ali numa escassez. Então assim, eu entender claramente o meu medo, eu entender sobre o que eu estava vivendo, ter essa intencionalidade de querer sair, foi muito importante. Por isso que esse final que fala assim, que Deus ele não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de autocontrole, é importante eu entender. Porque esse autocontrole, ele é o antídoto do medo. Eu preciso entender que o antídoto do medo, de verdade, é o autocontrole. Porque assim, a raiz grega dessa palavra, eu tive que estudar sobre ela, né, para falar assim para vocês, vem de uma mente sã e organizada. Autocontrole é uma mente sã e organizada. Então, quando eu tenho uma mente sã e organizada, eu não tenho medo. Por que eu não tenho medo? Porque eu sei do meu limite. Eu sei quem é Deus. Eu sei essas coisas. E é muito interessante pensar nisso. Então, porque muitas pessoas, elas permanecem em situações abusivas ou estagnadas porque carregam ali uma culpa, um peso que não é delas. Elas carregam até uma culpa real que o inimigo usa ali para apagar o futuro dela. Cara, e é muito complicado você entender isso, porque você fala assim, cara, eu não mereço ser feliz mais, eu não mereço crescer mais. E cara, de verdade, você merece sim. Deus, ele te chamou para você crescer e desenvolver. Então, você precisa entender que o medo está te parando. O medo está te parando, a culpa está te parando, e você está travado ali. Você está travado, é algo que é muito claro, porque no fundo você sente que não pode ser feliz mais ou avançar por causa de lealdades familiares ou dívidas emocionais do passado. Então você fica muito ali pensando, cara, eu não posso crescer, eu não posso ser feliz. Se eu crescer, o que as pessoas vão falar? Pô, meu pai não foi feliz, minha mãe não foi feliz, eu também não posso ser feliz. Ah, eu cometi esse erro, esse pecado, então eu não mereço ser feliz. E é isso que muitas pessoas param no ponto A e não vão para o ponto B no crescimento por causa disso. Então o medo, ele é ótimo para dar opinião, o medo, mas é péssimo para tomar decisão. Então assim, ele faz você focar no risco. O medo faz sim você ficar focado ali em ser medíocre, em ser escasso, em vez de analisar a oportunidade
de ser feliz no seu casamento, no seu trabalho, aonde você estiver. Né? Então, assim, você precisa entender e analisar as oportunidades para você viver uma vida memorável. Acho que todos nós queremos isso, viver uma vida que seja muito bem lembrada, que seja uma vida abundante, que você possa falar, cara, eu sou feliz demais no meu casamento, cara, eu sou feliz demais com os meus filhos, eu sou feliz demais no meu trabalho. Eu não consigo de entender. Durante muitos anos eu trabalhei em 3 empregos. Passava mal de tanto trabalhar e mesmo assim cara, não me sentia completo. Hoje eu amo o que eu faço, amo dar aula, amo dar aula, amo dar aula. Escrever meus livros é muito bom. É algo que eu não consigo me ver não fazendo, entendeu? Então assim, mas vamos focar aqui que já está dando horário. Qual que é o caminho de saída? Vamos sair disso daqui. Algo que você tem que anotar muito bem. O caminho de saída é a percepção, é a decisão e é a ação. Percepção, decisão e ação. Hoje é a nossa primeira conversa sobre isso, ok? Eu quero muito conversar nos próximos dias seguindo essa sequência. Porque eu vou ter que falar como sair disso. Então eu já falei hoje. Por que você está parado? Por causa do medo. Por que você está parado? Por causa da culpa. Isso você está. E existe uma forma de você sair disso que você está vivendo. Primeiro é a percepção, é perceber o que está acontecendo. Segundo é tomar a decisão correta. E terceiro, tomou uma decisão, faça uma ação. Então assim, porque algo que nós precisamos entender, e eu já vou concluir aqui isso, e vou terminar aqui, hoje, e eu espero você na próxima terça-feira, não será quinta, será na terça-feira às 20 horas, para nós continuarmos nosso papo. O coração do homem traça o seu caminho, e é isso que nós iremos fazer. Nós iremos traçar um caminho, porque é nossa responsabilidade. Mas é o Senhor que vai dirigir os passos. A minha responsabilidade humana é traçar o caminho. A minha responsabilidade humana é traçar o caminho. E o Senhor que vai dirigir os meus passos. Amém? Espero que vocês tenham gostado. Eu amo fazer essa live, cara. Eu amo fazer essa live, porque assim, eu tô sentado com você batendo papo, entendeu? Eu tô batendo um papo, abrindo meu coração. Então, assim, é muito legal isso. Eu gosto demais. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Vai ser uma grande bênção essa semana para você, tenha certeza disso. Quero louvar a Deus de novo pelos 10 anos de casamento do meu irmão. Porque eu vejo o quanto Deus é bom na vida dele e na vida da esposa dele. Como Deus tem cuidado, mesmo no meio das dores. Amém? Vamos orar então para terminar? Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, te louvo, te agradeço. Declaro que teu nome é santo e é bendito. Que o Senhor possa continuar abençoando e levando essa live para muitos lugares. Porque nós cremos que só o Senhor é Deus. Que só o Senhor Jesus pode limpar os nossos corações e nos trazer um bom caminho. Eu te louvo e te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe muito, fique na paz. Domingo nós teremos nosso culto online, né? O nosso culto online da mesa, na mesa Church. Nós vamos falar sobre Lucas capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 16. Nós vamos ali falar sobre o leproso, quando o toque de Jesus, ele me arrebenta de tão milagroso que é. Nós vamos falar sobre o toque de Jesus. Vai ter um online. Se você está próximo aqui a Vila Andrade e quiser vir no nosso culto, manda uma mensagem, por favor, que o lugar é pequeno. Então a gente precisa que você confirme a tua presença, tá bom?
Deus te abençoe, fique na paz. Te amo em Jesus. Tamo junto.